Você sabe quantos processos trabalhistas existem no mundo? Qual o percentual desses processos trabalhistas ocorrem só no Brasil? Quanto dinheiro o Brasil efetivamente devolve através de processo para os trabalhadores? E quanto que custa para o Brasil manter esse sistema de processos trabalhistas? Hoje você vai saber a resposta para essas e muitas outras perguntas. O Brasil é o recordista mundial em processos trabalhistas. Só em 2016 foram 3 milhões e 900 mil novos processos. Ou seja, só em 2016 foi um processo para cada 50 pessoas. Ou um processo para cada 24 trabalhadores. Só no ano de 2016. Desde então, desde 2016, esse número vem caindo, principalmente devido à nova reforma trabalhista. Mas mesmo com a queda do número de processos trabalhistas no Brasil, o Brasil ainda é o país com maior número de processos trabalhistas no mundo, e um número absurdamente maior. Mais de 50% dos processos trabalhistas que ocorrem no mundo são no Brasil. Afinal, no Brasil, os empresários eles são muito ruins, não é mesmo? Observe, por exemplo, o caso do Citibank, que mesmo tendo apenas 1% da receita mundial do banco inteiro sendo no Brasil, 93% dos processos trabalhistas deles ocorriam aqui no Brasil. Ou seja, eles pegavam, ah não, esse cara aqui é um chefe ruim, é um cara muito ruim, manda para o Brasil, vamos lá ter mais processo. É um número absurdo, é um número tão absurdo que o Citibank saiu do Brasil alegando o número de processos trabalhistas. São tantos processos que o governo gasta verdadeiros rios de dinheiro para manter esse sistema. São fóruns, são juízes, são promotores, advogados e muitos outros gastos nesse sistema que escoa bilhões de reais do dinheiro dos nossos impostos. Mais de 16 mil unidades no país, entre tribunais, varas, juizados, auditorias militares. Todo esse sistema, para vocês terem uma ideia, ele custou aos cofres públicos em 2016 mais de 17 bilhões de reais. E mesmo com a queda no número de processos em menos da metade, ou seja, 2016 3,9 milhões de processos, agora em 2019 teve metade, mas o orçamento foi de 21,5 bilhões, ou seja, metade do trabalho para 20% a mais de custos. Isso faz sentido para vocês? A gente é muito eficiente, né? Realmente o Brasil conseguiu aumentar a eficiência num patamar interessante. Interessante também analisar quanto que esse sistema ele efetivamente recupera para os trabalhadores. Por exemplo, em 2018, em processo trabalhista foi recuperado 30 bilhões de reais. E para recuperar esses 30 bilhões de reais, o governo teve que gastar 20 bilhões. É tipo assim, para cada 3 reais que o trabalhador recebe quando entra com processo contra uma empresa, o governo gasta 2 reais para produzir esse processo. É meio absurdo, ou eu estou enganado? Será que não tem alguma coisa meio errada nesse sistema aí? Mas todo esse gasto, ele tem uma explicação. E tem alguns fatores que fazem com que isso aconteça no Brasil. O primeiro deles é o sistema de remuneração brasileiro. O fato de existir uma remuneração mensal gera inúmeros processos. E a gente já falou isso no vídeo anterior, vocês podem estar acessando lá e verificando o que é esse sistema de remuneração. E essas questões desse sistema mensal muitas vezes se tornam processos. E esse sistema de remuneração que nós detalhamos melhor no vídeo anterior, que você pode conferir logo após esse vídeo, ou se quiser, então pode até ver agora, eu vou deixar aqui o link aqui para você estar acessando, vai estar em algum lugar aí para você poder clicar e acessar, ou se quiser pode ver no final. É um sistema que faz realmente muito mal para o nosso país, né?
Bom, o segundo fato que gera esse número de processo absurdo é a facilidade de ingressar com o processo trabalhista, pois o mesmo ele não possui um custo para o empregado, ou seja, o trabalhador, para ele abrir um processo, ele pega e vai até um advogado e ingressa com o processo. Ponto. Ele não tem nenhum custo, porque o advogado trabalhista ele só recebe se ele vencer a causa. Então, eles vão abrir quanto mais causas eles puderem, porque não tem custo, sem nada e pior ainda, o terceiro caso, né? Se ele perder essa causa, ele também simplesmente não perde nada. Aliás, não perdia. E é justamente isso que mudou em 2017 na reforma trabalhista. Ela estabeleceu que o trabalhador dessa vez poderia ser obrigado a pagar algo se ele perdesse, que ocorre muito pouco, mas isso inibiu esses processos simplesmente para ganhar muito dinheiro sem ter provas nenhuma, simplesmente o trabalhador ingressava por uma facilidade, por não ter risco. Outro fato, o excesso de leis e de regras tornam muito difícil as empresas seguirem todas as regras e até mesmo conhecer elas. Só na área tributária, para vocês terem uma ideia, são 809 leis. E dessa forma aumenta o número de processos, porque as empresas desconhecem muitas vezes todas as leis. E o último fato, o excesso de imposto sobre a folha de pagamento. Eles também estimulam muitas empresas a não registrar os seus funcionários com carteira assinada, o que na verdade é um erro do empregador, mas é um sistema com altos impostos que estimula isso aí. Além, é claro, também do excesso de burocracia para contratar e demitir, que também dificulta essa parte de tu contratar uma pessoa, ou por exemplo, não, vou testar um mês. Não, se tu vai contratar a pessoa é complicado de tu testar. Outro fato também que existia que era o excesso de sindicatos, que eles também têm perdido força depois das últimas leis, dos últimos anos, mas que ainda assim existem em demasia quando a gente compara o número de sindicatos que existem no Brasil com o número de sindicatos que existem em outros países. E é a nossa própria legislação, as nossas próprias leis que criaram esse sistema e é chegada a hora de a gente estar reavaliando aonde as nossas leis estão nos levando e corrigir isso. Reduzir a burocracia, mudar esse sistema de remuneração e tirar esse excesso de leis que existe no nosso país. É preciso ao brasileiro e ao Brasil entender que está na hora da gente parar de criar leis e está na hora da gente começar a eliminar e riscar muitas dessas leis que são inúteis e traçar um novo caminho para o Brasil. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, eu te peço um favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Quem sabe ele não chega até talvez algum governante ou dê alguma luz para eles, para que a gente possa estar ajudando efetivamente a melhorar aí o nosso país. Até mais. Muito obrigado, pessoal.